Seja muito bem-vindo à videoaula Decorações e hoje estamos com um projeto maravilhoso, todo feito no papelão. Então, fique ligadinho do começo ao fim, não perca nada porque a dica tá muito quente, tá muito bacana. Bom, como vocês sabem, eu gosto de trazer projetos bem simples e fáceis para você poder estar aí fazendo o seu evento. Logicamente que dessa vez eu trouxe um projeto que dá para você usar tanto aí na Páscoa. O ano passado nós trouxemos aí a cruz com o sepulcro, então ficou muito bacana. Vi que tinha muita gente aí fazendo, reproduzindo. Dessa vez trouxemos duas modalidades, tanto a cruz como também o arco romano, totalmente feito no papelão. Então dá para você fazer aí reciclando os papelão. Então eu vou mostrar para vocês de uma forma simples, prática e que vai ficar muito bacana. E também vou estar falando aqui que a gente vai disponibilizar para você poder estar adquirindo os moldes que vai te ajudar a fazer de uma forma bem simplificada. É só você acessar o link que vai ficar aí abaixo do nosso vídeo, tá bom? Para você poder estar acessando o vídeo do meu esposo, que é ele quem faz todo o projeto no papelão. A gente trabalha junto, eu entro com a decoração e ele entra com o projeto no papelão. Então a gente trabalha em união para fazer uma ótima decoração e trazer para vocês de uma forma simplificada, tá bom? Então vamos lá conhecer o que a gente fez aqui com esses projetos no papelão. E sabe o que é bacana? Que a gente projeta de uma forma que você possa transportar e até mesmo se você tem um cantinho aí, um espaço, você pode guardar para vários eventos. Esse projeto que a gente faz aqui é para você poder estar desmontando, tá vendo? Essa aqui é a parte superior da nossa cruz e temos aqui a coluna dela. Esse ano a gente projetou de uma forma um pouquinho menor, então da outra vez, do ano passado aí, que você também, se você quiser aquela cruz mais robusta, é só você estar entrando aí no canal e assistindo, vendo o vídeo que a gente projetou também a cruz. Então aqui, ó, a nossa cruz, ela tem aproximadamente 1,90 de altura. Olha só, eu vou ficar aqui atrás para que vocês possam visualizar direitinho. Ela vai ficar mais ou menos, olha, do meu tamanho, assim, ó. Lógico que aqui ela tá maior. Mas aqui o bracinho vai ficar quase que assim na minha altura, tá bom? Mas aí a gente vai trazer alguns planos para você poder deixar, caso você queira, um pouco mais alto também. Tá? Então a gente quis trabalhar com um material que você possa tanto trabalhar no mais baixo, como um pouquinho mais alto. Então aqui você tem uma opção de cruz para você fazer aí no tema da Páscoa. E também você poder reaproveitar ela. De repente você vai fazer uma cerimônia de casamento, então ela fica excelente. Eu vou mostrar como que ela vai ficar no final. Então, ó, fica aí, hein? Fica ligadinho aí, não perca nada, porque o negócio tá bom aqui, hein? Temos aqui a base de baixo, todas elas com encaixe. Aí você pode me perguntar, mas ela é de papelão, ela não vai cair com facilidade? Quando eu montar ela, você vai ver direitinho como que ela vai ficar bem firme e sem risco que ela venha a cair, principalmente porque a base de baixo, ela já tem 50 por 50. Então a gente fez uma forma que ela tenha já um peso. Mas aí eu vou mostrar mais um segredinho que você pode estar fazendo aí para fixar melhor, que ela tenha uma sustentação. Bom, aqui nós apresentamos a nossa cruz, agora a gente vai apresentar o nosso arco romano. Então agora eu vou mostrar para vocês o nosso arco romano. Gente, esse arco romano, ele ficou muito bacana porque a gente projetou de uma forma que ele venha ficar bem alto. Então eu pensei até na possibilidade de fazer uma entrada de noiva com esse arco. Ah, mas é papelão? Gente, se você encapar ele bem bonitinho com papel contact, ele vai resistir até mesmo à chuva. Tá? Porque da outra vez que a gente fez, que tem aí também no canal, a gente colocou papel contact, aquele bem resistente mesmo, sabe? Aquele que parece um plástico. E ele ficou muito resistente. Inclusive, o pessoal comprou aquele projeto para fazer vitrine, então ficou bem bacana. Que a gente fez para Natal, então deu super certo, viu, gente? Se você quiser reaproveitar esse material no papelão e encapar ele, deixar ele bem firme, aliás, mais firme do que já tá, né? Porque aqui ele já está resistente, só não está resistente à chuva, né? Então, se você quiser colocar aí, de repente, fazer um projeto ao ar livre, pode, gente. Por quê? Porque da forma como eu vou mostrar pra vocês aqui, ele vai ter uma segurança. Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar pelo pezinho, olha só.
Aqui nós temos o encaixe do pé, tá vendo? E aqui também, gente, olha que bacana. Ele tem um espaço suficiente, que é onde entra o nosso segredinho. Caso você venha colocar num lugar que é ventilado, um lugar que pode ser um ar livre. Você pode colocar um saquinho de areia aqui dentro, você pode colocar um pezinho, uma argila. Enfim, gente, dá para colocar um peso sobre ele, tá? Desde que você faça o passo a passo, todo certinho, como é ensinado lá na videoaula da Oficina Criativa de Arte. Então vai ficar bem bacana e vai ficar sustentável. Se você quiser ainda por segurança, melhor ainda, você pode estar adaptando um pouquinho de cola na parte de baixo, que é onde você vai ter a garantia de que ele não vai soltar, tá bom? Então aqui temos o pé, a coluna e temos a parte superior, que é a parte de cima do nosso arco romano. Gente, olha que bacana. Essa parte nós fizemos inteiriça. Tem os encaixes, onde você vai efetuar a montagem. E o legal de tudo isso, gente, é que você pode colocar dentro do seu carro, você pode transportar e fica fácil também. De repente você tem um cantinho aí na sua casa ou no seu salão que dá para você colocar lá e deixar guardado para próximos eventos. Tá bom? Então, acompanha comigo agora o que a gente vai fazer na montagem, que vai ficar bem bacana. Vocês viram que prático? Se eu levei 20 segundos para montar esse arco, foi muito, né, gente? Aqui, olha, como vocês puderam observar, eu não coloquei nenhum pezinho dentro do pezinho, como eu havia dito. Mas essa opção que eu dou para vocês, sendo um produto de papelão, você pode colocar ali um pezinho nos dois lados, que ele vai ficar, olha, bem seguro, tá vendo? Ele vai balançar um pouquinho, tá bom? Mas se tratando de papelão, gente, então tem como você ainda trabalhar em cima desse projeto. Aqui também, olha, o que você pode fazer num caso, eu vou montar, vou fazer uma entrada de noiva. Você pode vir, tá vendo que tem o encaixe? Aqui a gente vai colocar um arranjo de flores, lógico. E aqui, gente, o que você pode fazer? Pegar um filetinho de papelão, olha só, vou aproximar. E aí você vem na emenda e passa um pouquinho de cola, tá vendo, ó? Você pode fazer pelo lado de dentro ou até mesmo aqui é onde você vai colocar o arranjo, que é onde não vai aparecer. Tá bom? Lembrando, gente, que é um projeto feito no papelão e mesmo que ele fosse também no MDF, ele teria o encaixe também. Tanto no papelão como no MDF, ele tem que ter o encaixe para que você venha poder desmontar o seu projeto. E tem gente aí também que eu já fiquei sabendo que estão adquirindo os moldes também para fazer esses projetos no MDF. Então é muito bacana para você que trabalha com esses projetos. Então tá muito legal. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar a nossa cruz. Bora lá! Então aqui, gente, para mim poder montar a cruz, lógico que se você for movimentar ela, então não é aconselhável você colocar o peso e depois ficar puxando ela, porque é papelão, a cola pode soltar. Aqui eu não coloquei o pezinho, você pode colocar. Então olha só, eu tenho duas bases de argila, cada uma delas tem 800 gramas, tá? Então vai ficar em torno aí de 1,5 kg. Posso colocar tranquilamente aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela já vai adquirir um peso, tá vendo, ó? Então aqui ela não vai tombar de forma alguma. É uma sugestão bem legal, desde que você não fique arrastando o papelão, tá bom? Já deixa ele fixo no local onde você vai colocar a sua decoração e aí você só reforça isso, tá bom? Então vamos lá. Olha como que ficou o nosso projeto todo montado. Eu acho que isso aqui ficou top demais, gente. Dá a impressão que é todo no MDF. Então, se você vem dar aquela caprichada, ainda vem em capa com o papel contact, ninguém vai dizer que é papelão. Então, para você aí que quer fazer tanto o seu evento na igreja, como você quer fazer também aí uma cerimônia, e eu vou mostrar para vocês as duas opções
que fica bacana. Você pode usar ele todo completo, ou você pode usar somente a cruz, né? Tem aí a Páscoa. E também tem outros projetos também na igreja que você pode estar fazendo aí como peças. Enfim, gente, tem coreografias, tem muita coisa, uma bela pregação também. Então dá pra você aí diversificar usando esse mesmo projeto, tá ok? Então vamos lá, gente. Aqui, vocês puderam ver que ela tá um pouquinho mais baixa. A gente procurou fazer um projeto que dá pra você tanto usar ela mais baixa, e agora eu vou dar uma sugestão pra você deixar ela um pouquinho mais alta também. Então você vai ter aí uma série de ideias para você poder estar trabalhando com a sua decoração. A gente montou uma caixinha, olha só, 50 por 50 também, né, que é a nossa base aqui de baixo, tá? Sempre acompanhando a parte de baixo do nosso projeto. Ela tem 15 centímetros de altura, que é o suficiente, na minha opinião, que ficou de acordo aqui com o nosso cenário, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a nossa cruz e você vai ver como que ela vai ficar depois que estiver um pouquinho mais alta. E olha que visual bacana que ficou. Então a gente tem aqui opções, tanto para você usar a sua cruz mais baixa, mais alta, e aí você vai ter a opção também de usar ela sozinha e com o arco, ou o arco também sozinho, tá? Então eu tô te dando aí várias técnicas que você pode estar trabalhando com um projeto, gente, todo feito no papelão, né? Olha só, hein? Que bacana. Bom, agora, antes da gente entrar com a nossa decoração, eu gostaria de chamar a sua atenção só um pouquinho, vou falar só um pouquinho a respeito dessa folhagem que eu vou colocar nessa decoração. Aqui, gente, eu peguei até uma colinha, mas eu não vou me prolongar muito, vou fazer um resumo bem rápido. Eu tenho a folhagem de oliveira. Essa folhagem eu achei muito bacana, porque aqui eu estou trabalhando com a cruz, trazendo isso daqui para decoração da Páscoa. Eu achei muito bacana, porque ela tem uma referência muito legal. E é gostoso quando você trabalha com uma decoração e muitas coisas, principalmente da igreja, você entenda o significado daquilo que você está fazendo. Então, a folhagem, essa daqui é uma folhagem artificial, tá? Lógico que você também pode trabalhar com a natural. Então, ela tem um significado muito bacana, gente. E eu acho legal isso, trazer, principalmente quando você vai fazer uma coisa assim, como fala sobre a ressurreição, sobre o renascimento, sobre tantas coisas que tem na Bíblia, que é importante você entender até mesmo na hora de você montar uma decoração. Eu vou trazer aqui para vocês um resumo bem rápido, que fala aqui, ó. A folha de oliveira aparece na história de Noé, em Gênesis 8:11. Após o dilúvio, a pomba retorna com uma folha de oliveira no bico. O significado bíblico que fala sobre essa folha: fim do juízo de Deus, o dilúvio estava acabando, a reconciliação entre Deus e a humanidade, esperança e recomeço, vida restaurada na Terra. Tem muita coisa aqui ainda que eu gostaria de trazendo para vocês, mas o vídeo vai ficar muito longo e nem todo mundo tem paciência de ouvir a gente falar. Então, assim, gente, eu quis trazer um resumo para vocês entender melhor sobre a folha de oliveira, sobre os materiais que você traz, principalmente você que gosta muito de fazer chá de mulheres. É importante você saber até mesmo a harmonização, tipo tecidos que você vai usar na sua decoração, as flores que você vai trazer para essa decoração. E aqui, como eu falei para vocês, que dá também para você fazer um lindo cenário para cerimônia, olha que coisa mais linda você poder trazer um projeto sabendo o significado até mesmo das flores e das folhagens. Trouxe aqui para vocês, fiz questão de trazer para vocês aqui essa folha de oliveira, e essa folha também, essa árvore de oliveira, quando veio o dilúvio, todo mundo que conhece a Bíblia, que conhece a história, convido você a estudar essa palavra que é tão maravilhosa, gente. E eu tenho estudado, tenho me enchido assim de uma paz muito grande. Ela foi a única que sobreviveu a todo o dilúvio, né? Então ela continuou e foi por isso que a pombinha trouxe esse galinho ali para Noé, e ela tem um valor simbólico muito importante, e é legal você entender isso, tá bom? Então bora lá para nossa decoração. Então aqui, gente, já falei o significado da nossa folhagem. Vou trazer aqui para vocês
o arranjo de flores que eu fiz, que eu achei que ficou muito bacana, levando em consideração que nós temos aqui um material todo no papelão, ficou leve e ficou muito lindo esse projeto. Então aqui, gente, olha, eu fiz um arranjo pequeno, tá? Então eu trabalhei com 2 arranjos pequenos e um pouquinho maior. Não posso fazer um arranjo muito grande porque é papelão, então eu tenho que trabalhar de acordo com esse projeto. O que eu tenho aqui, gente? 2 buquês de flores, tendo 7 galinhos cada um. Olha a coincidência, 7, que tudo do Senhor é 7, número da perfeição. Então, trabalhei com 2 galinhos dessas flores e algumas folhinhas que eu tinha aqui. Então, foi somente o que eu fiz. Estou trabalhando com a esponja floral, tá? Tá até aproximando um pouquinho para vocês verem como que ficou. É um pedaço de esponja, envolvi no plastiquinho, aqueles plastiquinhos que eu já mostrei para vocês que eu gosto de cobrir a argila, para poder ele não ficar esfarelando e também proteger o meu papelão, para que o meu papelão não venha danificar com as pontas das folhas. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a folhinha de oliveira. Para mim poder aproveitar uma, eu vou virar aqui alguns galinhos. Tá vendo, ó? E vou prender esse arranjo nesse galho. Vou usar aqui a abraçadeira, você pode também usar araminho, tá? E ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Então eu vou passar aqui, ó, as abraçadeiras aqui atrás, eu vou passar 2 abraçadeiras para que ele venha segurar e vou ajeitar aqui o meu galinho no arranjo. Gente, que coisa mais linda que ficou os nossos arranjos nesse projeto todo feito no papelão. Olha só o que você consegue montar com simples papelão, amor e dedicação. Então aqui, gente, para finalizar essa decoração, vamos trazer aqui um tecido. Gente, é um tecido simples, como naquela época de Jesus tudo era muito simples. Eu resolvi também trazer a simplicidade no tecido. É um tecido intertela, aquele tecido que o pessoal usa para fazer forro de vestido, sabe? É um tecido bem fininho, mas eu achei ele tão delicado e o caimento dele também ajuda bastante. Então eu tenho 5 metros de tecido intertela, tá? Tecido para ser usado em forro de vestido, tá certo? Olha só, eu tenho aqui, ó, 5 metros e ele tem, como o padrão da maioria, 1,5 de largura, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar aqui na nossa cruz. O nosso cenário, a nossa cruz, os nossos arranjos. Vocês viram que dá para ser feito a decoração em cima do papelão? E olha que aqui eu não coloquei peso. Então vocês observaram que eu montei o arco sem os pesos, tá? Mas se você vai colocar num ambiente onde tem ventilador ou que você possa correr o risco de tombar, apesar de que acredito que você não vai ter esse tipo de problema, tá bom, gente? Porque o material que a gente faz aqui é muito bem planejado. Vocês vão me perguntar também a quantidade de flores que eu usei. No início ali, quando eu falei do arranjo, eu falei que eu usei 2 desses arranjinhos, que eles contêm 7 flores cada um, tá? Então são flores tipo rosinha e flores, pequenas flores de hortênsia, tá? Então totalizando 7 peças em cada buquê. Então aqui, usei 2 aqui
2 aqui e 4 aqui, tá bom? O que eu fiz? Eu só coloquei um pouquinho a mais de flor mista no meio, tá? Que são essas miudinhas aqui, ó, tá vendo? Elas são bem fininhas. Então, eu acredito que eu devo ter usado aqui no total mais uns 4 buquês de florzinhas, daquelas bem miudinhas, tá bom? Daquelas bem simples. A minha intenção é trazer algo bem delicado para esse cenário, tá bom? Então, esse aqui foi o jeitinho que eu arrumei o tecido. Você pode também estar trabalhando com outros tecidos, mas desde que não seja muito pesado, tá bom? Sempre trabalhando de acordo com o ritmo, que aqui nós estamos trabalhando com papelão, tá certo? E aqui também, que eu não posso deixar de falar, eu tenho aqui uma folhagem de oliveira e aqui tenho duas que eu coloquei, uma para cima e uma para baixo. Então, totalizando, usei 4 buquês de flores daquelas bem simples, tá certo? Usei 3 folhagens de oliveira e algumas flores bem variadas, só para dar aquele preenchimento, tá certo? Prendi com a abraçadeira, você pode também estar prendendo aí com arame, desde que você não aperte muito. O próprio papelão, ele já segura com o pezinho do arranjo, ok? E agora, gente, o que eu vou fazer? No início do vídeo, eu falei para vocês que eu ia mostrar uma variedade, que dá para você ir trabalhar com as 3 opções, tanto esse projeto aqui completo, do jeito que tá, que ele já, pra mim, gente, particularmente, tá top demais. Você também pode ter essa opção aí de trabalhar somente com o arco. De repente você vai fazer uma entrada de noiva, de repente você pode aí estar fazendo algo aí diferenciado, tá? Então dá pra você trabalhar, tá bom? E também somente com a cruz. De repente você quer aí montar a mesa da ceia da sua igreja, você pode também usar somente a cruz e montar a sua mesa da ceia, que vai ficar muito bacana. Ainda vou trazer uma mesa de ceia aqui, porque eu já vi que tem comentários aí pedindo pra gente trazer aí uma modalidade assim. Vocês viram que trabalho lindo que fizemos aqui? Com papelão, tecido e flores. Lembrando que todo esse material que a gente usa aqui na nossa videoaula agora vai estar aí fixado na sua telinha para você poder estar encontrando esses materiais. E também abaixo da descrição do vídeo. E para você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que ainda está recheado de coisa boa. Fique ligadinho, tá bom? Fique com Deus e até a próxima videoaula.